Tô aqui Brasil, boa tarde! Parece que eu tô corrido, mas não tô muito não. Sabe aquele desenho da Disney, como é que é? A Bela e o Fero? Eu sou o Fero, a Bela e o Fero. Gente, eu tô sem cortar o cabelo e sem fazer a barba desde dezembro. 15 de dezembro. Um pouco mais, né? Porque eu não cortei o cabelo dia 15. Faz um tempão, mas até que eu gostei desse estilinho aqui, assim, ó. O que vocês acham? Eu vou fazer a barba. Hoje, ver se eu consigo fazer a barba hoje, que eu não faço em casa. Esse não é o assunto da live, mas eu preciso contextualizar e bater um papo enquanto você vai entrando por aí, já que a gente não tem a nossa primordial musiquinha. Boa tarde, hoje é terça-feira, é dia de Marca um Café Comigo, há 3 anos com você, toda terça-feira, meio-dia, tem 2 coisas que são sagradas pra mim. A primeira é estar com você aqui meio-dia. A segunda tem a ver com o trabalho que a gente desenvolve, porque terça-feira é dia de RPI, é dia de Marca um Café Comigo e dia de olhar os processos de registro de marca do Sebrap, do Carlos Bucaneiro e de todas as empresas que eu acompanho enquanto procurador, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu tô aprendendo agora a colocar, como é que fala? Aquele comentário fixado. Então eu vou fixar um comentário aqui que é para quem entrar na live saber o que é que tá acontecendo. Eu aprendi isso há pouco tempo, acredita? Apesar de eu estar sempre com vocês aqui na rede social, tem muita coisa que eu não sei, viu? Se vocês quiserem me dar dica, me dar toque, vai lá no direct aqui do Instagram, que sou eu mesmo que respondo. E aí eu vou aprendendo com vocês, tá? Hoje a gente vai falar de sobrestamento, tá? Sobrestamento, o que é, onde vivem, o que comem. Hoje no Marca um Café Comigo. Olha só, sobrestamento é um despacho impeditivo que paralisa o seu processo. A gente vai falar, eu marquei aqui na minha colinha alguns tópicos que são importantes, como funciona, o que pode acontecer no seu processo, como é que você se defende dele, principalmente, né? Como é que você vai levar o seu processo de registro de marca se acontecer um sobrestamento. Antes da gente começar o nosso bate-papo, dá aquela moralzinha pra gente, clica no aviãozinho e manda aí para 5 colegas, amigos, empresários, empreendedores que precisam ouvir esse papo que a gente troca por aqui. Eu vou falando com você aqui, já vou apertando meu botãozinho, vou chamando a galerinha. Um monte de gente legal aqui no meu Instagram. Toca, sabia? Uma coisa que vocês não sabem, vou dividir com vocês aqui uma curiosidade. Eu não atendo o telefone. Dificilmente vocês vão conseguir falar comigo, mas dificilmente mesmo. O pessoal marcando hora, eu ter seu número registrado e tudo. É muito difícil você conseguir falar comigo. Deixa eu colocar aqui no modo avião. Parar de tocar. Você conseguir falar comigo no telefone, sabia? Eu atendo. Oi, Simone. Boa tarde, obrigado pela companhia. Eu atendo no Instagram, sou eu que respondo direct. Eu atendo no WhatsApp. Se você for lá nos sites do Sebrap e no meu site, todo canto lá nas nossas redes sociais, tem um botão sempre que vai pro WhatsApp. É o meu WhatsApp, sou eu mesmo que falo, né? Não tem SDR, não tem robozinho, não tem nada disso, tá? Mas telefone, para você falar comigo no telefone, o dia que você me ligar, primeiro que dificilmente eu ligo para alguém, dificilmente não, acho que faz anos que eu não ligo para alguém, mas se você falar comigo no telefone, sinta-se um privilegiado, papai do céu passou por você aí, ó, e jogou estrelinhas, porque eu não falo mesmo não, mas falo muito por áudio. WhatsApp eu gosto muito de áudio justamente para poder afastar essa parada da pessoa achar que é um vendedor, um SDR ou um robozinho. Então eu gosto muito de mandar áudio, falar tô aqui e tal, então você consegue falar comigo. Ligação não, parça, não adianta me ligar. Vamos começar o assunto de hoje, que já é 12:05, que eu quero falar com vocês sobre sobrestamento. O que é sobrestamento? Etimologia da palavra, sobrestar é de estar em cima, passar na frente, sobreestar. O sobrestamento ele é um despacho impeditivo que acontece lá no INPI e paralisa o seu processo, em grande parte porque você não prestou muita atenção lá nas preliminares.
A gente teve uma live falando de preliminares, né? Acho que 1 ou 2 semanas atrás, ou na semana passada, salvo engano, né? Então, quando você não percebe, meu amigo, as preliminares, com certeza o final não vai ser tão bom, tão fantástico e tão incrível quanto você espera. Com o registro de marca é a mesma coisa. Você não prestou atenção nas preliminares, não fez direitinho aquilo do começo. Muito provavelmente, se houver um processo idêntico ou semelhante àquele que você está solicitando, ele vai ser paralisado. E o sobrestamento diz exatamente isso. É a paralisação do seu processo por conta de um semelhante que ainda está em análise. Olha só, deixa eu já arriscar aqui o meu primeiro tópico. O segundo tópico eu preciso dizer para você, se você não sabe, acredito que saiba, que o direito de marca ele é atributivo. Ou seja, o INPI ele entrega para quem pede primeiro. Então vamos lá, eu tenho uma empresa e ela chama Bolinha Amarela e eu resolvi registrar a marca Bolinha Amarela. Tem alguém lá no Acre que também tem uma empresa chamada Bolinha Amarela Note, na mesma área de atuação, no mesmo ramo de atividade. Eu protocolo o meu processo ainda não é um registro, e aí ele segue lá o trâmite normal dentro do INPI, e a pessoa lá do Acre um dia acorda. Tocou de novo o telefone. Decide registrar a marca, né? Quando ela solicitar o pedido ao INPI, o INPI perceber que tem um pedido meu que chegou primeiro, ele vai paralisar esse segundo pedido através do despacho de sobrestamento. Ele vai paralisar, ele vai sobrestar. Ele vai dizer para você através desse despacho, coleguinha, dá uma esperadinha aí, vou dar um pause no seu processo. Não é a morte dele, porque você já sabe que se o processo for arquivado, se ele morrer no NPI, não tem Lázaro, ele não volta ao terceiro dia, não tem nada disso. Morreu, já era. Para conseguir o registro da sua marca, tem que começar tudo de novo. Então o INPI, por honestidade, por hombridade, seguindo as resoluções do próprio órgão, ele paralisa o seu processo, ele dá um pause. Fala, peraí, eu preciso olhar o do carinha ali que chegou primeiro. Tá? E aí se der tudo certo lá, se tiver tudo ok, e ele tirar o registro, ele alcançar o registro, aí sim eu volto aqui e arquivo o seu processo. Te dizendo ainda que talvez você possa discutir isso em outros despachos que a gente já falou em outras lives e vai continuar falando, como por exemplo a nulidade, por exemplo o recurso, mas a gente vai falar disso em um outro momento, que hoje não é dia para isso, meu amigo dono de verdade. Então sobrestamento é isso e direito atributivo é isso. Eu vou falando com você e vou marcando aqui para eu não me perder, porque de acordo com o Jadson e o pessoal que trabalha aqui com a gente, eu falo demais mesmo, eu falo o tempo todo. Eu falo sozinho, acompanhado, eu falo com vocês aqui, eu falo no telefone, eu falo o tempo todo. E aí eu me embolo nas palavras e às vezes eu não termino o conceito. Eu começo falando um negócio, e aí eu lembro de outra coisa, aí eu abro um pop-up. Às vezes eu tô aqui na live e falo pra vocês, espera aí, deixa eu abrir um pop-up, né? Que é aquele assuntinho que vai entrar, vai sair, depois eu volto pra linha de raciocínio. Eu faço isso na vida. Na vida, às vezes eu tô falando de um negócio e falo, gente, peraí, deixa eu abrir um pop-up. E aí eu falo uma paradinha que é outra parada, nada a ver. Clica aí, no aviãozinho, divide com 5 pessoas, 5 coleguinhas, empresários, empreendedores, advogados e contadores, para saber mais sobre registro de marca, tá? Se você não me segue, tá aqui em cima, ao vivo aparece aqui, Carlos Bucaneiro, é só clicar para seguir. Se você assistir gravado, tá aqui embaixo, Carlos Bucaneiro, e às vezes aparece também o sebrap.pi. Depois eu vou falar pro Jadson separar essa live aqui, pra gente enviar para pessoas que tiveram sobrestamento no processo, e lógico, não tem procurador constituído acompanhando o processo. Porque você que me acompanha sabe que você pode protocolar o seu processo de registro de marca sozinho. Eu não aconselho. Por 2 motivos. Primeiro, porque você precisa de alguém tecnicamente habilitado para acompanhar o seu processo. E segundo, que é meu trabalho, né? Se todo mundo resolver fazer sozinho, se o seu processo foi paralisado por um sobrestamento, aconteceu lá, né, um despacho de sobrestamento, isso quer dizer que existe um processo idêntico ou semelhante que chegou lá no INPI primeiro e ainda não concluiu. Ele pode estar em trâmite ainda, né, ainda não concluiu.
Ele pode ter tido deferimento, mas a pessoa não recolheu a guia. Se você me acompanha, sabe que o deferimento não é o final do processo nem a liberação do registro. Você precisa pagar a guia de deferimento para poder publicar a concessão e aí passar a ser dono. Se isso ainda não aconteceu, o processo está em trâmite. E aí ele pode sobrestar o seu processo. Ele pode ter sido indeferido. Mas, Carlos, se indeferiu, o cara não tem direito. Mas ele tem prazo para recurso, 60 dias. Se tiver no prazo de recurso, seu processo vai ser sobrestado, ainda esperando para ver se o cara vai reclamar. Carlos, ele entrou com recurso, quanto tempo leva? Vou abrir um pop-up aqui para você. O recurso leva mais ou menos 1 ano e meio para ser julgado. Isso quer dizer que o seu processo vai ficar paralisado, pelo menos 1 ano e meio. Então se liga, porque nessa live eu quero falar para você como escapar do sobrestamento, que é muito importante. Não é fácil, é trabalhoso, mas é muito importante. E você que me segue já sabe que ninguém ensina lá no YouTube, nem aqui nas redes sociais, como é que responde um sobrestamento ou uma oposição, como é que entra ou se protege de uma oposição, como é que prepara um recurso. Vou te contar por quê. Porque tem toda uma estratégia incrível de marketing com relação a isso. O cara vai lá no YouTube e digita lá: como registrar a minha marca sozinho, sem precisar de advogado nem de contador, porque eu sou muito malandrão e muito esperto. E o cara vai ensinar pra você lá os 10 passos, 15 passos. Às vezes me chamam aqui no direct, eu ensino, eu tenho uma aula gravada que fala sobre isso, eu tenho um e-book que fala sobre isso. Legal. Aí o cara vai lá, protocola o processo, caminho normal do processo, né? Depósito, publicação, deferimento e concessão. No meio acontece um sobrestamento. Aí o cara vai lá e pesquisa, né? Como responder o sobrestamento? Ninguém ensina. Como responder a oposição? Ninguém ensina. Como entrar com recurso porque deu errado? Ninguém ensina. E agora eu quero uma marca que já tem dono, como... Ninguém ensina. Por quê? Porque esse é o golpinho do marketing, meu amigo. O que vai acontecer? Você clicou lá no vídeo do cara, o cara ensinou você a protocolar o processo. Deu ruim? Você vai lá no comentário do vídeo dele, engajar no vídeo dele e falar: meu amigo, eu não consegui, deu ruim aqui no meio do caminho, como é que faz? Aí o cara vai responder pra você: me chama no zap, me manda um e-mail. E aí ele vai responder esse zap, esse e-mail com um orçamento de peticionamento. Nada errado com relação a isso, não é um golpe, tá? É uma estratégia de marketing. O cara te entrega um pedaço de queijo, você gostou do gosto do queijo, e aí você volta e compra o resto do queijo. Beleza. Eu já tô fazendo uma outra parada, eu já tô explicando aqui pra você como é que você faz, porque eu entendo que se você começou a fazer sozinho, uma grande barreira para se ter qualquer tipo de serviço no mundo é a questão financeira. Então, se você não teve grana para contratar o meu serviço, meu amigo, você não vai ter dinheiro para pagar o meu peticionamento, que é ficar remendando pano branco com linha vermelha, consertando erro dos outros. É mais caro. Consertar erro dos outros é mais caro. Eu, lógico que gostaria muito que você me contratasse, porque o negócio vai ser redondo do começo até o final. Não deu? Assiste os vídeos aí, aprende e faz do jeito que der, tá bom? Mas consiga o seu registro. Informação você tem em todo lugar, e registro de marca é de suma importância, sobretudo e principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje. Fala, Jarlison, boa tarde, obrigado pela companhia, viu? Então o seu processo, quando ele é paralisado por um sobrestamento, isso acontece porque existe um processo idêntico ou semelhante que chegou primeiro e não finalizou. Não finalizou por todas essas opções. Ele não finalizou porque não chegou no final, está em análise ainda. Ele não finalizou porque pode ter tido deferimento, mas ainda não teve pagamento da concessão, ou teve um indeferimento e não venceu o prazo do recurso. E aí eu apontei um problema, porque se houve apresentação de recurso, não existe prazo para a conclusão desse processo. Em média, 1 ano e meio, 2. O seu processo vai ficar paralisado esse tempo, você fica sem registro esse tempo, sem proteção esse tempo. Você tem a proteçãozinha lá do artigo 130 da Lei 9279 de 96, que ajuda, mas não resolve, né? Então é importante que você saiba se manifestar em defesa no sobrestamento. E aí existe uma dúvida que é uma discussão. Quem me acompanha aqui no meu Instagram sabe que eu tenho um hobby, né? O meu hobby, que eu gosto muito, inclusive eu tenho uma tatuagem aqui, ó, do símbolo do jogo, né? É jogar Ingress, né? E o Ingress são 2 times, é o time verde e o time azul. Eu sou do time verde. No registro de marca tem 2 times também. Tem o time do sobrestamento e o time que não acredita no sobrestamento. E eu quero te contar essa história agora, para ficar bem claro, e aí você vai escolher que time que você vai fazer parte, se é o time do sobrestamento ou do não sobrestamento.
Deixa eu acenar aqui as minhas mãozinhas aqui pra galera que tá aqui comigo. Clica no aviãozinho aí e chama a galera pra participar dessa live. Ó, o sobrestamento você já sabe que é a paralisação do processo por causa de um terceiro. Beleza. No caso da oposição, por exemplo, quando alguém se opõe, você pode se defender. Beleza? Né? Sem problema nenhum. E na manifestação existe defesa? Eu, Carlos, acho que é sempre importante se defender. Você tem a prerrogativa de se manifestar no seu processo a qualquer momento. Recolhida a devida guia, que é a GRU 339. Tá? Manifestação do processo de registro de marca, 339. Qualquer vez que você quiser falar no seu processo, você paga essa guia, porque toda vez que você movimentar o seu processo tem uma guia para pagar. Difícil mesmo, são pouquíssimos os movimentos processuais que a guia é grátis, pouquíssimos. Geralmente é desistência, nem troca de procurador, acho que troca de procurador. Jarlison, diz para mim aí se troca de procurador tem custas, se a GRU é R$0 ou tem preço. Mas voltando, manifestação é 339. Qualquer momento. O processo é meu, eu sou ativo naquele processo. O que eu quiser falar e a hora que eu quiser falar, guia 339 eu vou falar. Se o NPI vai ouvir, não vai ouvir, vai gostar, não vai gostar, é uma outra questão. Tá? A guia 339 ela é sempre apreciada. Sempre apreciada. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do despacho que é a guia que você recolhe, o peticionamento que você faz, vai acontecer um despacho chamado não conhecimento da petição. Não conhecimento da petição. O não conhecimento da petição é quando você recolheu alguma coisa errada e o NPI não quer olhar. Vou dar um exemplo. Você entrou com o processo rodou e deu deferimento. Tem que só recolher a guia da concessão e alguém vai lá e entra com oposição. Não é o momento da oposição. Você que me acompanha sabe que a oposição é da publicação 60 dias. Essa petição não vai ser nem olhada. O INPI vai publicar lá, não conhecer a petição. Pum. Vida que segue. Vida que segue. Tá certo? Então, uma coisa que eu quero deixar clara aqui com relação à manifestação, ela cabe em qualquer momento do processo e ela é apreciada a qualquer momento. Mas veja, e aqui está o X da questão, que eu acho muito importante, né? A manifestação, o peticionamento de manifestação, principalmente no sobrestamento, ele é um direito de defesa. Direito é diferente de dever. Dever é obrigatório. E direito é escolha. Eu escolho me defender ou não. Então, Carlos, cabe defesa ou cabe peticionamento no despacho de sobrestamento? Para mim, sim. Porque, número 1, eu tenho o direito de me manifestar em qualquer momento do processo. Tá? Segundo, eu tenho direito à ampla defesa. Eu posso me defender daquele despacho que paralisou o meu processo. De que maneira eu vou falar na sequência, tá bom? Mas eu acho que cabe. Tem gente que acha que não cabe, porque o sobrestamento ele é um despacho administrativo, que só reorganiza o movimento. Não, eu não concordo com nada disso. Até, por que tem essa discussão? Deixa eu contar para vocês. É porque toda vez que você peticiona no INPI, existe um despacho. Ou de aceitação, de movimentação, ou de não aceitação, que é o não conhecimento. Aí, às vezes, pode dar a entender para algumas pessoas, por exemplo, o processo paralisou por oposição, teve uma oposição. E aí você se defende. É obrigatório? Não. Lembra que eu falei que a defesa você faz se você quiser? Se você me perguntar, eu falo, tem que se manifestar. Eu acho que você tem que falar no processo toda hora. Que perguntarem, você tem que falar. Mas você não quer, beleza, ele vai para essa análise, você se manifesta, ele faz a análise da sua manifestação e depois segue o mérito. Fica claro esse movimento processual. Quando a gente está falando de sobrestamento, não é tão claro, porque o sobrestamento ele é uma paralisação. E aí você se manifesta. Não existe um despacho do NPI falando assim, olha, aceitei aí o seu peticionamento. Mas, se ele der certo, existe a movimentação do processo, mesmo que aquele sobrestador ainda esteja vivo em algum lugar do planeta, lá no INPI. Então, veja, seu processo estava seguindo, ele paralisou porque tinha outro na frente, que atrapalhou. Você se defende, o NPI percebe que são duas coisas diferentes e aí os dois seguem o seu caminho diferenciado. O INPI entende que você não atrapalha aquele cara e aquele cara não atrapalha você e fim. Esse é o motivo da manifestação ao sobrestamento. Anota isso que é super importante. Esse podia ser o nome da live. Motivos
para o sobrestamento. Eu tô muito cheio de energia, assim, gente, porque desde o dia 15 de dezembro que eu não faço muita coisa com esse pé quebrado. Apesar que vocês viram que esse final de semana eu fui pra praia, né? Eu me senti um velho de 90 anos. Por favor, não me cancelem. Eu não sou velhofóbico, tá? Eu gosto de velhinhos também. Também gosto de pessoas. Hashtag somos todas pessoas. Mas eu me senti muito idoso, cara. Eu fui pra praia, sentei no quiosque, sentei às 9 da manhã e saí às 4 da tarde, da mesma cadeira, no mesmo lugar. Não pisei na areia, não entrei na água. Não bebi, porque não tô bebendo. Quem me acompanha de perto sabe por que eu não tô bebendo, né? Que eu tava com o pé engessado e bebi, e caí com o pé engessado e acabou piorando minha situação. Fala, Dilson, boa tarde, obrigado pela companhia. Vamos lá. Então eu falei pra você o que é que pode paralisar o seu processo e falei pra você se precisa ou não se manifestar. Eu tive um grande professor na minha faculdade de Direito, professor Edson Bello, eu vou marcar ele aqui, e uma das coisas que eu aprendi com ele é que o direito à ampla defesa cabe em absolutamente qualquer lugar. E eu trago isso aqui para o processo administrativo no INPI. Eu tenho direito de falar a meu favor, em minha defesa, dentro do meu processo, a hora que eu quiser. E o INPI me dá essa prerrogativa quando ele tem lá a GRU 339, que é manifestação, ela é genérica, manifestação ao processo de registro de marca. Então toda vez que você quiser falar qualquer coisa, lança uma 339 lá. Fiz um tópico aqui sobre golpe, para você prestar atenção, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem ótimas empresas de registro de marca, com ótimos profissionais, existem empresas medianas e existem empresas ruins, cocôs mesmo, bostinha, que não ajuda, né? Que dá ruim, que faz errado o negócio. Às vezes ou faz muito ruim, porque tá aprendendo, não sabe fazer. Eu até joguei um Reels essa semana, depois vou colocar nos stories lá pra vocês, de pessoas que querem trabalhar com marca. Inclusive a gente está bolando aqui no Sebrap aqui um dia, uma aula, uma live para ensinar vocês a trabalhar com marca, ser profissional. Eu estou ensinando você a cuidar da sua marca, mas para ser profissional na área, porque é uma área carente de profissionais, tá? E aí as pessoas pegam para fazer, às vezes fazem mal feito porque não sabem e algumas vezes fazem de má índole mesmo. Por exemplo, uma coisa que eu recebo aqui com certa frequência no escritório é alguém que contratou uma assessoria, um advogado, e o advogado diz, sobrestou o seu processo. Você é obrigado a pagar uma taxa. Ou você é obrigado a se manifestar. Não, você não é obrigado a fazer absolutamente nada. Você não era obrigado nem a entrar com registro de marca. Tá? Então, no caso do sobrestamento, que é o assunto da live de hoje, você tem o direito de se defender, de se explicar e tentar uma manobra administrativa que eu chamo de quebra do sobrestamento. Porque o seu processo ele é paralisado por um terceiro, por um outro processo, porque o INPI entende que é a mesma coisa. Se você convencer o INPI que são coisas diferentes, você quebra o sobrestamento. E aí ele segue a vida dele normal, tá certo? Então isso é muito importante. Então toma cuidado. Se você tiver... Oi José, boa tarde, obrigado pela companhia. Se você tiver aí um advogado, uma assessoria, e em qualquer momento do processo ele usar a palavra obrigado, você tem que, né? Tem que pagar, é muito difícil que isso aconteça, né? Porque se o processo é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser não fazer, é um direito seu. Então, eu já vi muita empresa, muita mesmo. O INPI tem até uma lista lá de empresas que aplicam golpe nesse sentido. De quando sai um sobrestamento, ao invés de chegar para a pessoa e falar, houve um sobrestamento, que é a paralisação por um terceiro, você tem a prerrogativa de se defender, eu acho importante que a faça, e te dá aí os apontamentos para você gerar uma guia 339 e peticionar em defesa do seu processo. Você vai falar assim, tem uma taxa, paga aqui uma taxa, tá? E aí você fica meio rendido, porque você contratou alguém que em tese, ou na sua opinião, tem mais capacidade técnica do que você, e aí ele vai falar um negócio, você vai dizer que não é? Tem cliente também que fala que não é, chato pra caramba. Vamos combinar aqui, na sua área também deve ter o cara que contrata você e quer saber mais que você. Mas tem que prestar muita atenção em quem você está contratando, tá? Então atenção com golpes. Você não é obrigado a fazer nada. Não é obrigado a fazer nada. No sobrestamento, você não precisa nem se manifestar. Mas eu aconselho que o faça, como estou aconselhando desde o início da live, que você se manifeste no seu processo sempre que você achar necessário, tá bom? Vamos lá.
Falei da guia 339. Agora eu vou falar para você sobre alegações. Carlos, como é que eu vou me apresentar lá, recolher a guia 339 e peticionar? Tem duas maneiras. Você pode escrever lá no próprio sistema do INPI, tá? Para poder fazer o seu peticionamento de manifestação, colocando as razões lá. Eu não gosto e a maioria das pessoas que trabalham com isso não gosta. A gente faz um documento, salva em PDF e anexa lá, tá? É mais limpo, mais claro para ler. Eu acho mais prático. Eu, Carlos, acho mais prático. Você tem essas duas opções. Quando você recolher a guia lá, você entra no PAG, recolhe a guia, aí você vai no E-Marcas, digita o número da GRU, entra lá, ele vai te dar as opções. Aí tem um campo lá com 2.500 caracteres, eu que falo muito, 2.500 caracteres é pouco, né? Oi, Rô! Boa tarde, obrigado pela companhia. Então eu prefiro peticionar e depois salvar em PDF e juntar lá, tá? Como é que você vai se defender no sobrestamento? O sobrestamento é a paralisação do seu processo por um processo de terceiro que o INPI entende que são a mesma coisa, são parecidos. Então o que você tem que fazer? Explicar para o INPI que é diferente. Então você vai focar nas disparidades. Qual que é a preocupação do INPI? A preocupação primeira do INPI não é nem te dar a propriedade da marca, é proteger o consumidor. É afastar a confusão do consumidor. E aí depois que ele afasta a confusão do consumidor, é entregar a responsabilidade. Por isso ele dá a propriedade. Porque quem tem a propriedade tem direitos e deveres com ela. Então, antes do INPI falar que eu sou dono, eu ia falar uma marca ali aqui, mas eu vou falar da minha bolinha amarela. Antes do INPI falar que eu sou dono da bolinha amarela, ele vai ver se não existe outra bolinha amarela. Por quê? Porque ele não quer que o consumidor, quando compre da minha bolinha amarela, ache, pense, se confunda, se engane e por algum motivo, pense que está comprando de outra bolinha amarela. Esse é o passo primordial. Se você entender isso, você vai entender 80% do trabalho de marca. Tá? É diferenciar você no mercado. Tá lá no artigo 120 ou 122, salvo engano. Marca é o sinal visualmente perceptível que separa você do seu concorrente. Então, o motivo da marca é a distintividade. Então, é isso que você tem que mostrar para o INPI. Falar, ó, INPI é diferente, tem nada a ver. Eu tá sobrestado para esse cara, deixa ele seguir lá a vida dele, né? Aí eu anotei aqui algumas disparidades que o INPI leva muito em consideração. Eu gosto muito do logotipo. Você descrever a diferença de logotipo, por quê? Quando a gente está no mercado em sentido amplo, né? Ou estrito, ou supermercado, né? A gente vai atrás das marcas, principalmente pelo logotipo. Se eu falar pra você, hoje eu almocei num lugar que tem é vermelho e tem um Mzinho amarelo. Escreve aqui embaixo, você já sabe de que marca que eu tô falando, né? Se eu falar pra você, hoje tomei um refrigerante daquele da latinha toda vermelha, sabe? Você já sabe do que eu tô falando. Então, a principal característica distintiva da marca está no logotipo. Então, deixar claro pro INPI que a pessoa nunca vai confundir lá um quadrado azul com a bolinha vermelha. Aliás, eu adoro esse creme. Agora que eu vi que ele tá aqui, vou até passar um pouquinho. É, muito gostosinho. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tô sempre com a mão cheirosa. É, eu gosto muito. Enfim, você não pode... Você tem que mostrar para o INPI essa disparidade. Eu começo pelo logotipo. Aqui, INPI, é impossível confundir bolinha amarela com quadrado azul. É impossível. Segundo passo importante, deixa eu olhar aqui que eu anotei. Diferença na especificação. Vou repetir para ajudar no corte do Jadson. Diferença na especificação. Tá? O que é isso? Quando você vai mostrar o processo lá para o INPI, vai iniciar, você precisa dizer qual é o ramo de atividade que você vai operar. E você já sabe, você já viu essa live, que os ramos de atividade são divididos na classificação de NICE. Da 1 a 45, da 1 a 34 para produto, 35, 45 serviço. Dentro de cada classe dessa, existem várias especificações que são diferentes entre elas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, foi bom, né? E esse meu né me incomoda tanto, eu não consigo parar de falar, e eu falo né, e logo quando eu falo né, eu já fico com raiva de mim na minha cabeça, porque eu falei o né de novo. Inclusive eu sigo Cíntia Chagas, e eu tô treinando agora, toda vez que dá vontade de falar né, eu só fico quieto, recapitulo, continuo. Então de vez em quando eu der uma pausinha por causa disso. Passou da hora de cortar esse bigode mesmo. Vamos lá.
Falei do logotipo, especificação, vou dar um exemplo. A classe 44 é a classe de saúde. Então, se você tem uma marca que vai operar na área de saúde, ela tem que ser protocolada na classe 44, beleza? Beleza. O que é especificação? Lá dentro da classe 44, a gente tem clínica médica, lógico, óbvio. Mas a gente tem também cabeleireiro e estética, esteticista. Saúde do cabelo, saúde dos cílios, depilação, é tudo na 44, saúde do corpo, né? O que você... Eu falei o né de novo. A outra que você encontra lá, pet shop. Pet shop que é saúde animal. Então, se de repente... vou aprofundar no exemplo. Se de repente eu tenho uma bolinha amarela pet shop. Pronto, bolinha amarela pet shop. E entrei com o processo, ele vai paralisar pelo bolinha amarela odontologia. Estão na mesma classe, que é 44, que é saúde. E aí o INPI vai paralisar. Silva Jeremias DM, boa tarde, obrigado pela companhia. Vai paralisar porque tá no mesmo ramo de atividade. Mas, lá no sobrestamento, você pode dizer pro NPI, escuta aqui, NPI, tá errado. Um cuida de bichinho, outro cuida de dentinho. Bichinho é uma parada, dentinho é outra parada. Impossível o cara chegar lá na bolinha amarela odontologia e levar o animal para tomar uma injeção. Ou vice-versa, o cara chegar lá na bolinha amarela pet shop e pedir para arrancar um dente. Não confunde o consumidor. Lembra que eu falei no começo? Se você mostrar para o NPI que não confunde o consumidor, tá legalzinho. Deixa eu dar um salve aqui para minha amiga Judes. Boa tarde, obrigado pela companhia. Clica no aviãozinho, manda aí para 3, 4 colegas que precisam ouvir esse bate-papo nosso, que tá até se esticando. Hoje meio-dia 32, hein? O que mais que eu posso indicar? Uma coisa que é muito boa a qualquer momento do processo é a anterioridade. Anterioridade, tá? Aí, Carlos, mas você falou agora e repete toda hora que o direito de marca ele é atributivo e a NPI entrega para quem pede primeiro. Tá certo. Mas toda regra tem uma exceção. Nesse caso, a exceção... De novo para ajudar no corte. Nesse caso, a exceção é a anterioridade. E o NPI tem lá... Não vou lembrar o artigo agora. Se quer lembrar, coloca aí. Tem lá na Lei 9279 de 96 que quem provar que utiliza a marca há mais tempo do que o protocolo do registro do opositor ou do sobrestador nesse caso, consegue o indeferimento do mesmo. Gente, se eu colocar no meu sobrestamento lá, na minha manifestação do sobrestamento, que eu sou mais velho que o cara, que eu uso há mais tempo, e lilili, lololó, botar print do Instagram, print do site, dono do meu registro.br e segue o jogo. O INPI, como todos nós, no nosso dia a dia de trabalho, ele quer resolver problemas, somos resolvedores de problemas. Por que ele vai arrastar esse sobrestamento? Nada, ele vai já quebrar e indeferir a outra marca de pronto, porque você fez a análise por ele, metade da análise, já mostrou para ele que existe alguém que está usando há mais tempo, que vai discutir em grau de recurso e que vai possivelmente depois entrar com uma nulidade se você tem muito interesse no registro de marca. Inclusive, nesse despacho de indeferimento, esse é um pop-up nesse exemplo, o INPI vai dizer no despacho que está indeferindo, que tem uma marca lá, que é semelhante, mas que ainda não concluiu, e aí ele tem até a prerrogativa de discutir isso em grau de recurso depois, mas é depois. Agora a gente está resolvendo o problema do sobrestamento. Então vamos igual o Jack Stripador, por partes, tá certo? E outra coisa que cabe muito em manifestação de sobrestamento é uma coisa muito aceita no INPI que chama teoria da distância. Agora passou um motoqueiro, eu vou aguardar e vou repetir. Teoria da distância. O que é teoria da distância? A teoria da distância, ela diz que empresas que, embora tenham o mesmo nome, embora atuem em mercados semelhantes, são regionalizadas. No caso do pet shop. O pet shop, ele atende uma massa consumidora restrita daquela região. Então, se não existir na discussão, essa é uma análise minha, tá? A prova de uma franquia, por exemplo, ou uma filial lá no estado do sobrestador,
cabe a teoria da distância. Se estiver no mesmo estado, não, viu? Muito difícil passar. Mas cabe a teoria da distância. Porque se eu sou um barbeiro, lembrei do barbeiro que minha barba tá grande, né? Se eu sou um barbeiro, eu tô operando aqui na zona leste de São Paulo, eu tenho a minha massa consumidora restrita, por mais que eu possa ser contactado ou conversar com qualquer pessoa do mundo através da internet. O cara que tá no Acre, ele não vai sair do Acre para vir aqui fazer a barba comigo. Então o INPI entende que, embora estejam em ramos semelhantes e marcas semelhantes, atenção, não idênticas, semelhantes, não causa confusão a massa consumidora por conta da distância. Isso é teoria da distância. Isso aí, ó, ninguém fala. Se você encontrar um vídeo falando da teoria da distância do INPI, você marca eu no vídeo, eu mando o link no meu DM que eu vou te dar um presente, porque ninguém fala. Vou te dar um presente, tá certo? Hoje a gente falou de sobrestamento. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Você descobriu o que é, para que serve, o que acontece com o seu processo, como se defender dele, e expliquei até o que colocar na petição. Contei até que guia que você recolhe, meu amigo. Então, pelo amor de Deus, se não me segue, agora é a hora, tá? De me seguir. Precisando de mim, eu sempre ajudo, de graça ou pagando. São ajudas diferentes no meu direct e no meu WhatsApp. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela companhia. Há mais de 3 anos você marca um café comigo toda terça-feira. Terça-feira eu tô de volta. Beijo, tchau!